Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Esse homem de Deus está estabelecendo a verdade da salvação nessa carta aos Romanos. Ele utiliza vários argumentos, mas você sabe como que é? Quando você argumenta algo, especialmente para alguém que não entende ou não concorda, a pessoa vai questionar. E nós notamos que nessa carta, ele se preparou para isso, ele estabelece algo, e daí ele lida com uma dúvida que alguém vai ter. Note duas coisas que ele estabeleceu nos capítulos anteriores. Primeiro, em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Diz aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há uma exceção. Não há alguém que vive sem pecar. E vem uma pergunta: como é que todos pecaram? Você já parou para pensar? Porque todo mundo peca. Todo mundo. Não há ninguém que vive certinho, 100%. Não existe. Segunda coisa que ele estabelece em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, o que eu estabeleci e preguei na semana passada, que por Jesus Cristo você pode ser totalmente, completamente, 100% justificado. Que quer dizer, sim, você é pecador também, mas diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, você se torna justo. Não porque você mudou sua vida, é porque Ele pagou a dívida do seu pecado e Deus não cobra mais você, Ele não condena mais você, você é salvo do seu pecado. E vem uma pergunta: como é que a morte de Jesus justifica todos os que creem nele? Ele, um homem, ele morre, e isso resolve a questão do pecado de todos? Mas como assim? Como é que funciona isso, pastor? Apóstolo Paulo, explique isso para mim. E ele explica. E nós vamos ver essas coisas aqui, e basicamente o apóstolo Paulo lida com uma comparação, aqui em Romanos 5, versículos 12 a 14, e daí vários contrastes em versículos 15 a 21. Então, uma comparação, quando duas coisas são semelhantes, e contrastes, quando duas ou mais coisas são diferentes. Então, quando lidamos com isso, nós vamos ver algumas coisas, e essas coisas vão levar você a ter dúvidas sobre outras coisas. Ore agora que Deus não deixa a sua mente voar para outras coisas e você fica perdendo o que eu vou pregar. Porque esses assuntos levam para várias outras coisas, e você vai ficar pensando sobre tipos de pessoas e situações específicas, etc. Então, vamos para Romanos 5 de novo, versículo 12, e vamos ver essa comparação que ele vai nos dar, versículos 12 a 14. Ele diz aqui, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele aqui em versículo 12 está explicando como o pecado entrou no mundo.
o pecado. E isso quer dizer, antes desse homem, em versículo 12, não existia pecado na humanidade. O homem não pecava, não tinha transgressão, não fazia coisa errada ou contra Deus ou contra o seu próximo. Quem é esse homem? Esse homem que trouxe toda essa maldade, toda essa iniquidade e transgressão para esse mundo. Quem é esse homem que é a fonte de tudo que é ruim nessa terra? Terrorismo, estupro, adultério, fornicação, fofoca, inveja. Quem é esse cara? Eu quero conhecer ele. Eu quero lidar com ele. Quem é ele? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Olha como a coisa ficou. O pecado sempre leva à morte, sempre leva consigo a morte. O fim do pecado, a Bíblia diz, é a morte. A Bíblia diz que quem comete pecado é digno de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É morte. Então esse cara que trouxe todas essas coisas ruins ao mundo, através dessas coisas ruins, veio a morte. E continua aqui, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando esse homem pecou, o pecado tipo passou para nós. É uma natureza pecaminosa que foi, vamos dizer, transferida dele para a humanidade. E todo mundo tem esse problema agora. Quando eu era criança com os meus pais me ensinaram a arrumar o meu quarto, sabe? Guardar os brinquedos, tratar bem o meu irmão e a minha irmã, tirar boas notas na escola. Mas meus pais nunca me falaram o seguinte: Joãozinho, hoje você vai aprender a roubar. Não aconteceu. Você vai aprender a mentir. Não, mas naturalmente eu já tenho isso dentro de mim. Naturalmente eu me lembro jogando videogame com meu irmãozinho. Eu ganhava de tudo porque eu era mais velho, mas às vezes ele ganhou quando a gente estava jogando. E eu não reagi muito bem, não. Eu estava assim, ele ganhou, e eu dando um soco na cara dele, porque ele ganhou. Se eu não consigo ganhar do meu irmão no jogo, eu vou ganhar desse jeito, mas vou ganhar. Meus pais não me ensinaram isso. É natural o ser humano. Inveja é natural. Mas é tudo por causa desse homem aqui em versículo 12. Esse cara. Que tudo isso existe hoje em dia. E todos nós pecamos. Ele diz aqui, no versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não tinha pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Esse homem, marca aí em versículo 12, é Adão, em versículo 14. O primeiro homem, quando ele fez alguma coisa, quando ele pecou, o pecado dele passou para todos nós. Teologicamente falando, ele chama isso do pecado original. E interessantemente, havia uma lei só. Há uma árvore, Adão, você não pode comer daquela árvore, você é proibida. Não tinha outras leis.
Era uma vida muito simples. Ele nem tinha roupa. Ele e a esposa andando no jardim, não tinha vergonha, não tinha choque, não tinha nada de errado. Eles andavam com os leões e as cobras e estava tudo legal. Ninguém atacava ninguém, não havia inveja, não havia vergonha, nada disso. Tudo estava legal e tinha uma regra só. Mas nós sabemos que ele morreu e depois dele, os filhos também morreram e eles não tinham outras leis. Note aqui, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés é o homem que nos deu a lei. Quando você lê os 10 mandamentos, por exemplo, Deus deu os 10 mandamentos para ele e ele deu para nós. Então, por bastante tempo, a humanidade não tinha leis. Não tinha. Mas cada pessoa morrendo. Sabe, Deus não criou você para morrer. Não era o alvo, nem o desejo dele. A morte é o resultado do pecado dentro de nós. Todos nós nascemos pecaminosos, com uma natureza já condenada, e por causa disso, todos nós vamos morrer. Não há ninguém aqui que vai escapar à morte. Ninguém. Bom, o arrebatamento pode acontecer, mas fora do arrebatamento, você vai morrer. E quando morrer, eu vou poder falar, então você era pecador também. Porque é o pecado que causou a morte em nós. Vamos chegar em Gênesis 3, onde a Bíblia nos conta essa história. A história de Adão. Diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então Deus criou a terra perfeita, muito boa. Mas ele disse para Adão em capítulo 2, versículo 17 de Gênesis: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, naquele dia, o que aconteceu? Ele falou, há uma árvore especial, mas é proibida. E ele não fala que é uma árvore mágica, não é que tem algum veneno com a corrupção do pecado, mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, quando Deus criou Adão, ele criou ele muito bem. Ele não tinha erro no coração. Então, Adão tinha o conhecimento do bem, mas ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Como é que alguém vai conhecer o mal quando nunca pecou, quando não tem pecado no coração? Por cometer o mal. Então, o que acontece? Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a Satanás, que possuiu essa serpente, ele falou a verdade misturado com uma mentira. Ele diz aqui em versículo 5, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Como se fosse algo bom. Era a verdade, mas não era bom. Era ruim, mal. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos
E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele também comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Na hora de pecar, os olhos deles abriram, eles conheceram o bem e o mal e tinham vergonha da nudez. Você já viu um menino bem pequeno, não sabe de nada e sem roupa não se preocupa? Desse jeito. Adão e Eva, adultos, mas com a mentalidade simples de uma criança, porque não tinham conhecimento do pecado. E cada pecado vem com certo tipo de conhecimento maligno. E infelizmente Adão comeu da árvore proibida e isso contaminou ele. Deus acabou expulsando Adão do jardim com a esposa dele. E você vai seguindo Gênesis, Êxodo, Levítico, e você vê como a descendência deles continua no pecado, morrendo. Nem tendo a lei de Deus. Deus não fala, quando você quebrar uma certa lei específica, daí eu vou matar você. Ele já tinha essa natureza condenável dentro de si, então entre Adão e Moisés, todo mundo morria. Todo mundo. E há muitas leis que nem a gente conhece. Ninguém aqui memorizou todos os 613 mandamentos da lei na Bíblia. Ninguém. E todos nós já quebramos a lei de Deus em certas partes sem saber. Por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa. Somos extremamente malignos. Jesus não fala sobre a morte e sobre o inferno e sobre o lago de fogo como se não fossem nada. Ele não diz, estou brincando, você não vai morrer. Não, ele fala com uma certa intensidade. Ele fala, se o seu olho levar você a fazer algo errado, é melhor arrancar o olho do que se perder no inferno. É o que Jesus, esse Salvador amoroso, falou para nós. E nós gostamos muitas vezes de diminuir a malignidade do nosso pecado. Mas é muito ruim. Todo pecado, toda coisa errada que você faz, merece a morte. Voltando aqui então para Romanos 5, versículos 12 a 14, nós vemos que Adão era um homem. E através desse único homem, ele se tornou a fonte do pecado na humanidade e da morte, porque através do pecado vem a morte. Daí, note algo aqui no fim de versículo 14, ele diz, Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E, em outras palavras, Adão é um tipo profético de outro Adão. E, em outras palavras, Adão é o primeiro Adão e há outro que é o segundo Adão. Então, comparando os dois são um homem e os dois são uma fonte. Esse primeiro Adão, ele era a fonte do pecado e, consequentemente, da morte. O segundo Adão, nós vamos ver em versículos 15 até 21. O nome dele não é Adão, o nome dele é Jesus. E ele é um homem também. E ele não é a fonte do pecado e da morte. Jesus é a fonte de toda a justiça e da vida eterna. Amém. Vamos ver os contrastes entre esses dois aqui agora rapidinho. Versículos 15 a 21. O primeiro contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, amém, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um, só
homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós estamos vendo aqui como todos pecaram, através de um homem. E por causa disso, Deus só exige a morte de um homem inocente para trazer salvação a todos. Jesus é esse homem. Você conhece ele? Jesus, segundo as Escrituras, é o único ou unigênito Filho de Deus. Ele não tem igual. Ele é o único que nasceu de uma virgem. Ele é o único que viveu nessa terra e nunca pecou. Nunca. Ele é o único que, quando ele morreu, era uma morte injusta, porque ele não merecia. E Deus agora consegue fazer uma transferência. Ele pode usar a morte dele para me livrar da minha morte. E a Bíblia diz: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então aqui em versículo 15, nós vemos um contraste. A morte versus a vida eterna. A morte que veio por Adão, o primeiro Adão, e a vida eterna que veio pelo segundo Adão. E aqui nós aprendemos em versículo 15 que a morte é limitada porque termina na salvação. Sim, você que é pecador, você vai morrer no seu pecado. Porém, Jesus consegue acabar com essa morte e você pode ter a vida eterna. E a vida eterna é diferente do que a morte porque não termina na condenação. Em outras palavras, se você receber Jesus como seu Salvador, você não vai perder essa vida eterna. Impossível! Essa diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Daí ele diz aqui em versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. É incrível como Deus organizou toda a nossa salvação. E você simplesmente precisa de Jesus e você pode ser salvo. Versículo 16, a imputação que exigiu a condenação versus a corrupção que exigiu a salvação. Ele diz aqui em versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. A existência de um pecado, irmãos, exige e demanda a condenação. Mas, agora que temos bastante pecados no mundo, a existência de muitos pecados exige a salvação por Jesus Cristo. Essa é a ideia aqui em versículo 16. Deus está basicamente dizendo o seguinte: a humanidade está tão ruim, tem tantos pecados, que eu não vou poder exigir salvação pelas obras. Eu não vou poder falar, você tem que viver certinho, porque eu sei que você não consegue. Você pode encontrar o mais santo pastor que existe, e ele peca também. Então Deus diz, eu vou fazer algo muito mais. Pela graça, Ele nos dá um dom gratuito. Isso quer dizer, você não paga nada, você não faz nada, você recebe Jesus. E Ele salva. Vamos para o versículo 17, que fala sobre o reino da morte versus o reino da vida eterna. Diz aqui em versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E novamente, em versículo 17, ele usa essas palavras, muito mais. Há um contraste aqui em versículo 17, como os outros versículos.
O pecado de Adão fez com que a morte fosse o rei sobre o homem, mas a justiça de Jesus fez com que o homem fosse o rei sobre a morte. Aqui ele diz em versículo 17, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Isso quer dizer se você já recebeu Jesus, você reina em vida. Quem gostaria de ser um rei, né? Ser um soberano, ele vai falar até mais sobre isso, vamos continuar, versículo 18. Por isso, como por uma só ofensa, falando do pecado, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. E versículo 18 é um ótimo resumo da ideia do apóstolo Paulo aqui nesse capítulo. Ele diz aqui, uma só ofensa, o pecado de Adão, em outras palavras. Veio o juízo por causa disso. Então todos nós somos condenados por causa do pecado de Adão. Assim também, ele fala, versículo 18, continuando, por um só ato de justiça, que é quando Jesus não pecou e morreu por nós, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Quem aqui gostaria que eu desse um carro para você de graça? Levanta a mão. Quem gostaria de um carro hoje à noite de graça? Um Tesla. Quem gosta de uma Tesla de graça? Tem gente não levantando a mão. Quem não quer carro do Elon Musk de graça? Levanta a mão. Eu acho que vai custar uns 200 mil, 300 mil ou mais aqui no Brasil. De graça. O que você tem que fazer? É só receber? Não há mais nada que você precise fazer. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Não é o que você faz. Esse homem perfeito chamado Jesus Cristo, que também é Deus, Ele morreu por nós e Ele pagou para nos comprar algo bem melhor do que uma Tesla. Ele conseguiu a salvação eterna, para todos nós podermos passar a eternidade com Ele, não condenados, mas salvos. Um homem, o primeiro Adão, nos trouxe a morte. O outro homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, nos trouxe a salvação, a vida eterna, pela graça de Deus. Agora, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ok, agora, por favor, versículo muito bom aqui, marca essas palavras em versículo 19, que diz assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pergunto para vocês, o versículo aqui diz, pela obediência de quantos? Fico bem fraco, vamos tentar de novo, vamos chegar aqui. Fala bem alto para mim, por favor. Romanos 5,19, a palavra de Deus diz pela obediência de um. Há quantas pessoas na Terra hoje? 8 bilhões. Ele diz aqui pela obediência de 8 bilhões, ou seja, todo mundo tem que obedecer para ser salvo? Não, ele não fala isso. A nossa salvação não depende da nossa obediência imperfeita. A nossa salvação depende da obediência perfeita de Jesus Cristo. Essa é a nossa salvação. Quando eu morrer e ficar na presença de Deus, Ele fala para mim, por que eu devo deixar você, Joãozinho, entrar no meu lugar santo e perfeito, sem pecado, porque você é pecador? Eu vou falar para ele, eu tenho uma palavra só. Jesus. Porque eu sei que Ele morreu por mim e ressuscitou. E Ele nunca pecou. Eu não preciso falar mais nada. A Bíblia diz que eu preciso colocar minha fé nele, não em mim. Não no que eu faço. Eu sou falho. Eu sou fraco.
Com certeza eu pequei hoje mesmo. Eu tenho a certeza da minha salvação. Ah, pastor, o senhor é arrogante falar que tem certeza da salvação. Não, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Ele que é o Salvador. E eu dependo da obediência dele. Versículo 20 e 21, eu quero concluir aqui hoje à noite, versículos 20 e 21. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos entender versículo 20 e depois versículo 21. Versículo 20 fala que a lei causa que a ofensa ou o pecado abunde. Peraí, como assim? Deus nos deu a lei e por causa da lei há mais pecado ainda? É isso que ele está falando? A ofensa, o pecado abunda por causa da lei. Mas como assim? Porque a lei nunca nos leva a obedecer, a lei revela a nossa desobediência. Quando você passa tempo com a lei de Deus, você lê cada mandamento e você fala, errei, pequei de novo, que coisa, eu sou horrível. Ele diz aqui, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Deus nos deu a lei, um tipo de misericórdia, para nos mostrar o nosso erro, para que nós quiséssemos Jesus, para que percebêssemos a nossa necessidade. E daí ele diz, mas onde o pecado abundou, ou seja, ficou sem limites o meu pecado, vai subindo e subindo e subindo, eu estou morrendo afogado no meu pecado, eu não tenho como que eu vou fazer, por todo lado da minha vida é só pecado, eu sou condenado assim, mas Deus nos dá a graça, e a graça dele aqui, versículo 20, superabundou. Alguém diga amém, porque é isso mesmo, superabundou. Quando eu vejo esse versículo, eu penso sobre a arca de Noé. Vocês sabem que a arca de Noé salvou Noé do pecado da humanidade naquela época? E tinha tanto pecado que Deus precisou mandar o dilúvio para encher a terra inteira. E até cobriu os montes, a água subiu tanto assim. O que isso quer dizer para nós? Não importava o tamanho do pecado, nem o tamanho do julgamento de Deus, dentro da arca, Noé estava bem. O dilúvio poderia ter subido até a lua, mas Noé estava dentro da arca, experimentando a graça superabundante de Deus. Você pode estar aqui hoje à noite e você chega aqui triste, percebendo você é um grande pecador. Tipo, você, se eu pudesse entrar na sua vida e analisar a sua vida, eu acharia tanta coisa ruim, tanta coisa, tanta maldade, tanto erro na sua vida, tanto pecado, transgressão, iniquidade, usa a palavra que quiser. E você pode estar aqui hoje à noite pensando, mas eu sou ruim mesmo. Eu não busco a Deus do jeito que eu devo, e tanta coisa que eu já fiz na minha vida. Eu sei que a Bíblia fala sobre certas coisas, eu sei que eu sou uma pessoa bem errada. Seu pecado, sua ofensa abunda. Mas a graça de Deus superabunda. Vai bem além. Você pode chegar ao ponto de dizer, eu não vejo o horizonte do meu pecado, eu não vejo o fim. A palavra abundar é basicamente a ideia de não ter barreira, vai continuando. Então Deus precisou criar, vamos dizer, uma outra palavra para mostrar a qualidade da graça dele. Então ele diz que nosso pecado abunda, mas a graça dele superabunda. Não tem como ter tanto pecado que Deus diz sobre você, você é tão pecaminoso, não tem chance, tchau. Não vai acontecer. A Bíblia diz que Deus já salvou o pecador principal. Com certeza Ele consegue salvar você.
Mas quem sou eu? Eu me sinto tão sujo, tão imundo, tão errado. E você é. Mas Jesus morreu por você. E a justiça dele é maior do que o seu pecado. Maior, sempre maior. Em versículo 21 ele diz, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Christian e Elias, você pode chegar aqui rapidinho, mais uma vez, eu fico usando eles. Eles vão ilustrar algo para nós, hoje à noite. E um de vocês fica aqui, outros chega aqui. Christian, chega aqui, por favor, e olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas. Essa passagem fala sobre reinos. Diz aqui, reinou na morte, o pecado reinou na morte, aqui versículo 1. Também a graça renasce pela justiça. Então, vamos usar Elias como o pecado e Christian como a graça, ok? Nesse sentido, o segundo versículo 21 é um versículo maravilhoso, basicamente o seguinte: quando você não é salvo, o soberano da sua vida é o seu pecado. E como rei, ele tem como decretar qualquer coisa que ele quiser. E a Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Então ele manda, ele fala, você é pecador, eu sou seu pecado, eu decreto você morrer, você vai morrer, você não pode, mas eu não quero morrer, não importa, você não é o rei, é o pecado. Olha o que ele diz aqui em versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte. Can you put your finger out like this? Ele fala, você vai morrer. Mas eu não quero morrer no meu pecado. Não importa, você é pecador e o pecado reina na morte. Mas a passagem não termina aí. Diz aqui também, a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe esse rei aqui, mas existe um rei maior, o nome dele é Jesus Cristo. E quando Jesus morreu na cruz, ele venceu o pecado e a morte. E quando você recebe Jesus como seu Salvador, Jesus arranca a coroa da cabeça do pecado. Ele coloca na cabeça da graça. Diz aqui também, a graça renasce pela justiça para a vida eterna. Agora, can you put out your finger like that? A graça diz sobre você, eu agora sou seu rei, o rei do seu destino, eu sou a graça de Deus, e você não vai morrer, você não vai passar a eternidade no lago de fogo, você não vai ser condenado, porque eu, a graça de Deus, sou o rei do seu destino, o soberano. Quem tem a autoridade para a graça falar isso? Uma pessoa só, o segundo Adão, Jesus Cristo. E cada um de nós precisamos de um dia nas nossas vidas, quando pela fé cremos em Jesus, e Ele tira a coroa da cabeça desse soberano, o pecado, Ele coloca na cabeça da graça de Deus. E agora Ele manda. Eu posso sofrer muita coisa, eu posso até errar muito, mas a graça de Deus reina na minha vida. E Ele fala, você tem vida eterna. Não é vida temporária, vida que, sabe, enfraquece se você errar bastante. Vida eterna é só eterna se continua para sempre, não importando o que acontece. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.